Este é o projeto de transferência de água Sul-Norte. É um dos maiores projetos de infraestrutura já realizados na história da humanidade. Quando estiver totalmente concluída, a rede desviará cerca de 45 bilhões de metros cúbicos de água por ano. Ela terá cerca de 4.350 quilômetros de extensão, quase 2.700 milhas, e terá um custo estimado de 70 bilhões de dólares. Para entender a dimensão desse número, ele é aproximadamente igual ao consumo anual de água de vários países de médio porte. Mas como exatamente um país consegue transportar tanta água por milhares de quilômetros? Para responder a isso, primeiro precisamos entender o problema geográfico que obrigou a China a tentar algo tão grandioso. Civilizações importantes sempre surgiram próximas a rios, que forneciam água potável, irrigavam lavouras e impulsionavam o crescimento urbano. Os assentamentos antigos ao longo do Nilo, do Tigre e Eufrates e do Rio Amarelo dependiam todos do acesso confiável à água doce. Mas na China, a relação entre a água e a população apresenta um sério desequilíbrio. A maior parte da água do país fica no sul, enquanto as maiores cidades estão no norte. Esse desequilíbrio criou um dos desafios hídricos mais sérios enfrentados por qualquer grande economia. Pegue Pequim, por exemplo. A cidade tem mais de 21 milhões de habitantes e serve como centro político do país, mas Pequim fica em uma das regiões mais secas do leste da China. A média anual de chuvas na capital é de aproximadamente 570 milímetros, o que é muito menor do que a quantidade de chuva registrada na bacia do rio Yangtze, mais ao sul. Durante décadas, cidades do norte da China dependeram das águas subterrâneas, perfurando poços cada vez mais profundos nos aquíferos. Com o crescimento populacional e industrial, agricultores da planície do norte da China extraíram água subterrânea para irrigar plantações que alimentam milhões. Essas reservas subterrâneas se formaram ao longo de milhares de anos, mas agora diminuem mais rápido do que podem se recarregar naturalmente. No fim do século XX, os níveis de água subterrânea no norte da China caíram drasticamente, com o lençol freático baixando mais de 1 metro por ano em algumas regiões. Partes da planície do norte da China relataram quedas de mais de 30 metros em comparação com os níveis medidos na década de 1960, e os rios também começaram a sofrer. O Rio Amarelo, um dos rios mais importantes da história chinesa, enfrentou graves escassez durante a década de 1990. Em vários anos daquela década, os trechos inferiores do rio secaram antes de chegar ao Mar de Bohai. Em 1997, o rio não conseguiu chegar ao mar por mais de 200 dias. Ao mesmo tempo, a situação no sul da China era bem diferente. Grandes rios transportavam volumes enormes de água pela região todos os anos. O rio Yangtze, que se estende por mais de 6.300 quilômetros do Planalto Tibetano até o Mar da China Oriental, atravessa uma das bacias mais ricas em água da Ásia. As enchentes sazonais do Yangtze sempre trouxeram grandes problemas às cidades da região. Chuvas intensas e o derretimento da neve aumentam os níveis de água além da capacidade dos reservatórios, criando uma situação difícil para a China. Metade do país tinha pouca água, enquanto a outra tinha mais do que conseguia gerenciar com segurança. A diferença entre as regiões cresceu com a expansão das cidades e a demanda industrial, levando engenheiros chineses a proporem uma solução quase impossível. Se a água não estivesse onde as pessoas precisavam, então o país moveria a água. No entanto, a ideia de transferir água do sul da China para o norte não começou com os engenheiros modernos. Ela remonta aos primeiros anos da República Popular da China. Em 1952, Mao Tse-tung visitou áreas ao longo do Rio Amarelo e discutiu os desafios hídricos de longo prazo do país com engenheiros e planejadores. Durante essa visita, Mao teria resumido o problema em uma breve declaração. O sul tem muita água, o norte carece de água, então talvez o país devesse pegar um pouco emprestado do sul. Na época, essa ideia era mais uma visão de longo prazo do que um plano prático de construção. Mover água por distâncias tão longas exigiria canais enormes, represas, sistemas de bombeamento e reservatórios. A China dos anos 1950 não possuía capacidade industrial nem recursos financeiros para construir infraestrutura nessa escala.
Por décadas, a proposta ficou basicamente teórica. Engenheiros analisaram mapas das bacias hidrográficas e sugeriram rotas para transferir água do Yangtze para o norte. Alguns projetos envolviam canais únicos, se estendendo por centenas de quilômetros, outros propunham sistemas complexos, ligando vários rios entre si. Mas a tecnologia e os recursos necessários para construir tais sistemas ainda não existiam. No final do século XX, no entanto, a China havia mudado drasticamente. As reformas econômicas lançadas em 1978 aceleraram o crescimento industrial e o desenvolvimento urbano em todo o país. As cidades cresceram rápido, fábricas se multiplicaram e a produção agrícola aumentou, elevando a demanda por água. Simultaneamente, os alertas sobre a escassez de água no norte da China passaram a parecer mais sérios. As reservas de água subterrânea caíram e os reservatórios não conseguiram atender a demanda. Nos anos de seca, rios que abasteciam regiões agrícolas passaram a transportar menos água. Nessas condições, a ideia de transferir água do sul para o norte deixou de parecer irrealista, começou a parecer necessária. Planejadores chineses retomaram o conceito e iniciaram o projeto de um dos maiores sistemas de infraestrutura hídrica da história. O projeto ficou conhecido como Transferência de Água Sul-Norte. Os engenheiros sugeriram, em vez de um canal, um sistema com 3 grandes corredores de transferência. Cada rota moveria a água das bacias dos rios do sul para as regiões do norte, usando caminhos e soluções de engenharia diferentes. Juntas, as rotas formariam uma rede nacional de água. Com milhares de quilômetros pela China, o corredor oriental foi uma das primeiras seções desenvolvidas. Ela começa na bacia inferior do rio Yangtze, uma das regiões mais ricas em água do país. A partir daí, a água segue para o norte pelo leste da China, usando uma rota que existe há séculos. Grande parte do sistema segue o caminho do Grande Canal. Esse canal não é uma invenção moderna. Grandes trechos dele foram construídos há mais de 1.400 anos e depois ampliados durante as dinastias imperiais para transportar grãos das fazendas do sul para as capitais do norte. Por séculos, ele funcionou como um dos corredores de transporte mais importantes da China. Mas o canal nunca foi projetado para transportar os volumes de água exigidos pelas cidades modernas. Para integrá-lo ao Sistema Nacional de Transferência de Água, engenheiros reconstruíram grandes trechos, alargando e aprofundando partes do canal. Novos reservatórios foram ligados ao sistema e portões de controle modernos instalados para regular o fluxo de água. O maior desafio, porém, era a elevação. Ao contrário da rota central, o corredor leste não flui totalmente ladeira abaixo. Em várias áreas, a água precisa subir para continuar viajando para o norte. Para resolver o problema, engenheiros construíram grandes estações de bombeamento ao longo do trajeto. Essas estações utilizam bombas elétricas potentes para elevar a água gradualmente ao longo do sistema de canais. Algumas dessas bombas movem milhares de metros cúbicos de água por segundo. A Rota Leste se estende por mais de 1.100 quilômetros e abastece várias províncias, incluindo Jiangsu e Shandong. Mas o Corredor Leste também revelou outro desafio: a qualidade da água. Grande parte do leste da China contém zonas industriais densas e grandes populações urbanas. Os rios ao longo da rota sofreram décadas de poluição de fábricas e águas residuais. Se a água poluída chegasse ao sistema de transferência, poderia contaminar o abastecimento de água potável para milhões rio abaixo. Para resolver o problema, a China adotou grandes programas de controle de poluição no corredor. As estações de tratamento de águas residuais foram ampliadas, as regulamentações sobre o descarte industrial foram reforçadas e as fábricas altamente poluentes foram realocadas ou fechadas. A seção mais importante do projeto, no entanto, é o Corredor Central. Essa rota começa no reservatório Danjiangkou e envia água para o norte através de um canal de 1.400 quilômetros que chega a Pequim e Tianjin. Ao contrário da Rota Leste, o Corredor Central opera quase totalmente por gravidade. O reservatório fica em uma elevação superior às cidades que abastece, permitindo o fluxo de água para o norte sem grandes estações de bombeamento. Antes do canal operar, os engenheiros precisaram expandir o reservatório. A barragem de Danjiangkou
foi elevada em mais de 14 metros entre 2005 e 2013, aumentando significativamente a capacidade de armazenamento do lago atrás dela. A expansão garantiu o suprimento de água para o canal central. Do reservatório, a água percorre um longo canal revestido de concreto que atravessa montanhas, vales, rodovias e rios. Em alguns locais, o canal segue por grandes pontes de aqueduto que transportam a água através dos vales. Em outras áreas, túneis permitem que o canal passe por baixo de rios e colinas. Uma das seções de engenharia mais complexas ocorre onde o canal passa por baixo do Rio Amarelo. Engenheiros construíram 2 grandes túneis sob o rio para que o canal de transferência passasse sem interromper seu fluxo natural. Em dezembro de 2014, a água da Rota Central chegou a Pequim pela primeira vez. Desde então, o projeto se tornou um componente principal do abastecimento de água da capital. Em alguns anos, o sistema de transferência fornece mais de 70% da água municipal da cidade. Mas expandir o reservatório de Danjiankou criou outro grande desafio. Elevar o nível da água inundou grandes áreas a montante. Cidades e vilarejos inteiros que existiam há gerações estavam localizados dentro da futura zona do reservatório. Como resultado, o projeto exigiu um dos maiores programas de realocação já associados a um projeto de infraestrutura moderno. Mais de 300 mil moradores foram realocados para cidades e vilarejos recém-construídos em províncias próximas. Casas, escolas e infraestrutura foram construídas para acomodar essas comunidades. Ainda assim, programas de realocação dessa escala nunca são simples. Muitos moradores tinham fortes laços com suas terras, especialmente as comunidades agrícolas que dependiam das fazendas para seu sustento. Mudar para novos locais exigiu grandes adaptações para milhares de famílias. As autoridades chinesas argumentam que a realocação foi necessária para garantir o abastecimento de água a longo prazo para o norte da China, onde dezenas de milhões de pessoas dependem de sistemas de água confiáveis. O terceiro corredor é a Rota Oeste. O Corredor Oeste seria a parte mais ambiciosa de todo o projeto de transferência de água sul-norte. Enquanto as rotas leste e central levam água por regiões já desenvolvidas, a Rota Oeste atravessaria alguns dos terrenos mais acidentados da Ásia. O plano foca nas partes superiores do rio Yangtze, onde vários afluentes importantes atravessam o Planalto tibetano. Esses rios carregam grandes volumes de água anualmente, devido ao derretimento da neve e chuvas das montanhas. Engenheiros propuseram desviar parte dessa água para o norte, em direção à bacia superior do Rio Amarelo. Se concluída, essa rota ajudaria a estabilizar o abastecimento de água no noroeste da China, onde rios frequentemente não sustentam agricultura e indústria. Construir um sistema assim enfrenta grandes desafios de engenharia, pois a rota atravessaria montanhas com milhares de metros de altitude. A região é sismicamente ativa, exigindo que túneis e barragens sejam projetados para resistir a terremotos. Planos iniciais sugerem transportar água por túneis cavados nas montanhas ou por uma rede de canais e reservatórios em alta altitude. Qualquer opção exigiria alguns dos trabalhos de construção mais difíceis já feitos no país. Por causa desses desafios, o Corredor Oeste ainda não avançou no mesmo ritmo que as outras rotas. Os planejadores chineses continuam estudando seu impacto ambiental, custo e viabilidade técnica, mesmo sem a Rota Oeste. No entanto, o sistema existente já transporta enormes quantidades de água todos os anos. Desde o início das rotas leste e central, bilhões de metros cúbicos de água foram transferidos para o norte. O sistema agora abastece várias províncias e diversas cidades importantes. Ainda assim, o projeto não elimina completamente a pressão sobre a água no norte da China. A demanda continua aumentando à medida que as cidades se expandem e as indústrias crescem, e o país segue expandindo e aprimorando o sistema conforme a demanda cresce. Quando visto de uma perspectiva global, a escala do projeto de transferência de água sul-norte é difícil de igualar. Muitos países construíram canais, reservatórios e aquedutos para transportar água entre regiões. Os Estados Unidos, por exemplo, transportam água por meio de canais e dutos pela Califórnia para abastecer cidades e a agricultura na parte sul do estado. Mas o sistema da China opera em toda a geografia nacional. Milhares de quilômetros de canais, túneis,
Bombas e reservatórios agora unem grandes bacias hidrográficas antes separadas. Na prática, a China criou uma segunda rede artificial de rios que redistribui a água por todo o país. A água, que antes ia direto ao oceano, agora percorre centenas de quilômetros para abastecer cidades distantes no interior. Raros países tentaram construir infraestrutura dessa escala. Isso levanta uma questão. Outros países conseguiriam construir algo assim diante de crise hídrica? Ou esse é o tipo de projeto que só um país como a China conseguiria realmente construir? Conte pra gente sua opinião nos comentários abaixo.